Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Gostaria aqui de estar compartilhando uma palavra com os irmãos que fica no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 5 em diante, que diz assim, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, com humildade, porque esse implorar significa a humildade desse centurião. Esse centurião que provavelmente ele não era um judeu, mas ele era um romano, provavelmente. E diz assim, no 6, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele não disse, Jesus, vamos lá comigo, para que o Senhor imponha as mãos sobre o meu criado. Ele disse, manda apenas com uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha o que aconteceu, versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isso e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então Jesus, ele esperava uma fé como esta em Israel, do seu povo. Porque Jesus, a primeiro momento, ele não veio para o grego. Ele não veio para nós que somos estrangeiros. Jesus, ele veio para o seu povo. Mas esse centurião, ele chega a ponto de admirar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ficou admirado com a fé dele. Tanto é que lá em Marcos, depois eu vou mostrar, que Jesus ele já se admirou com o seu povo, não por causa da fé, mas sim por causa da incredulidade. O que isso significa, Vinícius? Que muitas das vezes hoje, Jesus ele espera a fé do seu povo, que acompanha a sua palavra, que ouve a sua palavra todo dia na igreja, e muitas das vezes a fé, ela vem de menos, da pessoa que menos se espera. A fé, ela vem de alguém que não é tão religioso assim, que não é alguém que vai à igreja todos os dias, de alguém que está ali batendo cartão de ponto na igreja. Geralmente Deus espera a fé dessas pessoas, que conhecem a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, mas muitas das vezes a fé, ela vem de alguém que nem conhece a Bíblia às vezes, porque a fé, ela se manifesta diversas vezes em pessoas simples. Embora as pessoas, a maioria delas que apresentam uma fé grande, sejam leigas diante da palavra de Deus, quanto mais simplicidade, mais a fé ela se torna pura. Porque esse homem, ele não era um judeu, ele não conhecia a Torá, ele não conhecia muitas das vezes ali, imagino eu, a palavra de Deus, do jeito, da maneira como deveria conhecer. Mas ele era um homem que demonstrou fé ali diante do Senhor Jesus Cristo. E olha o que ele diz, Olha o que diz, o versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó já estão salvos, já estão no reino dos céus. E ele falou que virão muitos do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa junto com esses grandes homens de Deus. Por quê? Porque, na verdade, o que vai levar a minha e a sua salvação não é a minha religiosidade, a minha religião. Deus, ele não está na religião. Deus, ele não tem religião. Deus, ele é um Deus de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, daqueles que demonstram a sua fé. Com todo o empenho, como esse homem fez, ele implorou ali diante de Jesus,
E ele falou algo que deixou Jesus admirado: manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo para esse fazer isso, ele faz. Eu digo para o outro, porque ele comandava homens. Esse centurião, ele era uma espécie de capitão. Ele mandava e desmandava. Então ele reconheceu a autoridade de Jesus no mundo espiritual, de que Jesus tinha ali anjos que trabalhavam para ele. Então é muito importante que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus está falando, muitas pessoas vão vir de fora que não são judeus e vão ser salvos. Olha o que ele diz, ao passo, versículo 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ou seja, no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então quer dizer, aquele que está dentro da igreja, templo, parede, pedra, aquele que acha que já está salvo, ele tem que tomar cuidado. Porque Deus ele não se agrada de dogmas. Deus ele não se agrada de doutrinas de homens. Deus ele não se agrada do politicamente correto. Ainda assim você deva viver uma vida de santidade na presença de Deus, mas sim aquela coisa automática. Todo dia você vai para a igreja, você veste uma saia comprida, tem o cabelo comprido, mas às vezes é uma pessoa que carrega consigo dentro de si a maldade no coração. Às vezes é uma pessoa que não tem um pingo de fé e ainda quando vê Deus operando, ainda demonstra sua incredulidade, porque na verdade você acha que Deus age do lado de fora, e Deus ele age em primeiro lugar pelo lado de dentro. Deus ele age no coração do homem. A Bíblia, quando ela diz coração, não é do que muitas pessoas ensinam por aí, falar Deus não é açougueiro para falar de coração. O coração que a Bíblia fala, meu amigo, não é coração músculo, porque se fosse assim não poderiam fazer transplante de coração de uma pessoa que já roubou, já matou. A outra pessoa, se fizesse um transplante daquela pessoa que já matou, já roubou, colocasse o coração daquela pessoa em outra pessoa, aquela outra pessoa viraria bandido também, viraria um assassino. E não é assim. Quando a Bíblia diz coração, a Bíblia diz mente, a Bíblia diz pensamento. Então trabalhar de Deus é por aqui, não é por aqui. Começa por aqui e se transforma por fora. Nada pode ser feito sem o convencimento do Espírito Santo. Ninguém pode te convencer de algo que não seja o Espírito Santo. E esse centurião ele estava convencido de que se ele fosse até Jesus, ele manifestasse a fé dele, Jesus curaria o servo dele. Ele mostrou humildade em 2 episódios, quando ele se implora diante de Jesus, porque ele era um homem sujeito à autoridade. Então quer dizer, ele era para ser soberbo, arrogante, prepotente, mas não, ele se humilha. Ele se coloca diante de Jesus, ele implora, mesmo sendo uma grande autoridade ali. E Jesus, e depois, o segundo episódio que ele demonstra humildade é quando ele fala, não preciso de ir na minha casa não, porque eu não sou digno que o Senhor entre lá, mas manda com a palavra e o meu servo ficará curado. E olha o que aconteceu, 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vai-te e seja feito conforme a vossa fé. Então quando você manifesta a sua fé, Deus ele age. É como um plug que você coloca na tomada. Assim que você coloca aquele plug que você encaixa ali, por exemplo, e a TV liga, assim é com Deus. Quando você manifesta a sua fé aqui na terra, Deus ativa o poder dele. Porque a Bíblia diz, aquilo que você ligar aqui na terra, também terá sido ligado no céu. Aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Então, quando você ativa a sua fé aqui, o poder de Deus também, ele é ativado. Eu vou mostrar para você aqui, que Jesus ele ficou admirado com a incredulidade do povo dele lá de Nazaré. Olha para ver, quer ver? Presta atenção. Diz assim, Marcos capítulo 6, verso 4. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha para você ver o versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos.
Então quer dizer, ele não fez nenhum milagre, a não ser alguns ali impondo as mãos, porque não dependia da fé das pessoas, mas sim dele. Impondo as mãos, ele colocava as mãos e alguns milagres ali foram feitos. E olha o que diz o 6, admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então quer dizer, em outro caso, Jesus ele se admira da fé do centurião, que não era um judeu, que não era um crente, um religioso. Jesus se admirou da fé dele, de um estrangeiro. Mas por outro lado, agora Jesus ele se admira também, porém da incredulidade do seu povo, que era para crer mais nele, era para ter mais fé nele. Por quê? Porque esse povo judeu eles cresceram desde criança ouvindo seus pais que Moisés colocou o cajado no Mar Vermelho, o mar se abriu, que Josué deu 7 voltas ali nas muralhas de Jericó, as muralhas foram ao chão, e vários outros acontecimentos, outros milagres. Esse povo era para ter mais fé em Jesus, mas não. Aqui foi o contrário. Jesus ele se admirou da incredulidade deles, do povo ali de Nazaré, onde Jesus ele foi criado. E lá em Marcos, capítulo 7, verso de número 26, havia uma mulher que era grega, de origem cirofenícia também. Essa mulher ela não era judia, mas essa mulher ela demonstrou uma fé que Jesus também ele ficou perplexo. Porque ela diz, Jesus ele diz assim, Marcos 8, 26, diz assim, esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que ele expelisse o demônio da sua filha. Os gregos naquela época, eles andavam atrás de sabedoria, tanto é que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, se não me engano 22, fala que os judeus pedem sinal, que os gregos procuram sabedoria. Então o grego ele corria muito atrás de sabedoria. Tanto é que a maioria dos filósofos, eles vieram todos da Grécia. Então o grego ele procurava muita sabedoria. Era difícil ele ser convencido de algo, porque lá era o berço da sabedoria, onde nasciam as pessoas inteligentes, as pessoas sábias. Então, para convencer aquele povo era a coisa mais difícil do mundo, porque era um povo arrogante, era um povo soberbo. Mas diz assim, no 27, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, ou seja, da palavra da mulher, podes ir que o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, o povo rejeitando o pão, o banquete, e a mulher falou, me dá apenas uma migalhinha. Ela entendia que uma migalhinha do poder de Deus já era suficiente para expulsar o demônio da filhinha dela. E aqui fala filhinha, então quer dizer que crianças estão sujeitos também ao ataque do mal. Então Jesus ele fica admirado com aquilo. Opa, o meu povo, os filhos, estão rejeitando o pão e essa mulher me pede migalha. Jesus diz assim, pode ir por causa dessa tua palavra, não é nem por causa, é lógico que o poder vem de mim, mas é mais por causa dessa tua palavra, por causa da demonstração de fé. Por causa dessa demonstração de fé, por causa dessa palavra, pode ir que a sua filha já está curada. E quando aquela mulher chega na casa dela, o demônio já havia abandonado a filha dela. Por quê? Porque a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da sua boca, a palavra que sai da nossa boca tem fé no mundo espiritual. Quando você demonstra a autoridade que Jesus, que Deus, ele te deu. Porque a palavra do Senhor diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Não é animal não, isso ele está falando do poder das trevas. Eu te dei autoridade, poder para pisar sobre as serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Essa mulher ela entendia que a palavra, Jesus ficou tão admirado com a palavra dela, dá pelo menos uma migalhinha do teu poder. Jesus falou, pode ir por causa dessa palavra, o demônio já foi embora há muito tempo. Então é a fé, tudo vem da fé. Não adianta você colocar uma roupa de crente
você colocar uma camisa longa ou colocar uma saia lá nos pés e você ir para a igreja e você achar que Deus vai te atender só por causa disso. Porque Deus, ele não é nosso empregado. Ele não vai atender os nossos pedidos porque nós temos feito algo achando que ele vai se agradar disso. Porque muitas das vezes é que nem eu disse, você está até bonito como sepulcro caiado, é até lindo por fora, mas por dentro você está podre. Você tem que se converter, você tem que mudar a sua vida. Você fala mal dos outros. Às vezes você é uma pessoa que você só faz intriga no seu serviço, você só faz contenda, você só arma cilada para as pessoas e sempre você sai prejudicado. Por quê? Porque Deus, ele não está preocupado com a sua religiosidade. Deus, ele não está preocupado quantas vezes você vai para a igreja, para o templo. Deus, ele habita dentro de cada um, como ele falou para a mulher samaritana. Já chegou o tempo, ele falou para a mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, é lógico que o reflexo, quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele faz uma mudança dentro de você, e essa mudança, ela vem para fora. Mas não tem como eu tentar enganar a Deus. Eu posso enganar aos homens, eu posso enganar as pessoas vestindo uma roupa e as pessoas dizer o seguinte: olha ali, lá vai um crente ali, lá vai um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas às vezes por trás, no meu pensamento, eu posso ser um enganador, eu posso ser uma pessoa maligna, assim como os fariseus e os saduceus, que faziam parte de um grupo religioso da época e eram pessoas hipócritas. Jesus cansou de chamar eles de hipócritas. Jesus chamou de cansar, falar para os discípulos: não se misture com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era a hipocrisia. Então é isso, meus irmãos. A fé é o que liga você a Deus. A fé é o que faz acontecer. A fé é que vai nos garantir a salvação. A fé é que garante a sua cura. A fé é que garante a libertação. A fé é que garante a restauração. Nada de religiosidade. Deus não está em religião, porque religião traz separatismo, religião traz morte. Por causa de religião as pessoas matam umas às outras, por causa de religião as pessoas não se falam. Então Jesus não está nessa coisa aí de religião. Deus não tem religião. Deus, ele é um Deus de todos, e ele é de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus.